Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e é com muito carinho que eu lhe dou as boas-vindas à primeira teleaula da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem, que recebe o título de Técnicas de Higiene e Conforto do Paciente. Como o próprio nome da disciplina já diz, técnicas, fundamentos técnicos, vai abordar então diversas técnicas que você, enquanto futuro enfermeiro, vai desenvolver na sua prática profissional, independentemente do contexto em que você vai estar inserido. São assuntos, então, fundamentais para o desenvolvimento da sua prática profissional. E vai te dar a base teórica para que você consiga desenvolver as técnicas de maneira segura e da maneira mais adequada. Então, ao longo desses 4 encontros, nós vamos aí tratar de diversos assuntos, trazendo aí uma bagagem teórica muito bem consolidada, para que lá no momento da prática você consiga fazer com bastante segurança. Eu sou a professora Daiane Scaramal, para quem ainda não me conhece, mas nós já estivemos juntos em alguns outros momentos. E eu, então, quero que você se sinta muito à vontade para compartilhar seus conhecimentos. Às vezes você vivenciou determinada situação em relação a um assunto específico que a gente está abordando. Sinta-se à vontade para colocar suas dúvidas, para interagir nos momentos de interação, ou seja, para, então, essas aulas serem o mais leve possível e que esse conteúdo, embora bastante denso, bastante complexo, tenha uma leveza e que você consiga aprender por meio dessa leveza. Então, sinta-se realmente muito à vontade. Para darmos início a esse nosso encontro, eu vou fazer uma contextualização em relação aos conteúdos e aos objetivos previstos para esse encontro. Para isso, eu quero que você me acompanhe no quadro. Nós vamos, então, a partir dessa aula, fazer com que você consiga conhecer e aplicar os cuidados de enfermagem relacionados, então, às técnicas de higiene, bem-estar e conforto, bem como a organização do leito, que são elementos básicos, para que nós possamos fazer com que o nosso paciente, que o nosso cliente se sinta muito à vontade para receber os cuidados. É claro que nós trabalhamos em um ambiente que para muitos representa bastante inquietação, considerando que muitos nos procuram ali com uma certa ansiedade para tratar uma determinada doença, para fazer um determinado procedimento. Então, são momentos mesmo de tensão para as pessoas e é nossa função realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível e, é claro, promovendo um ambiente bastante agradável e seguro para o desenvolvimento, então, do processo da assistência em saúde para esse cliente. Com isso, eu já consegui aí dar uma prévia em relação aos assuntos que serão abordados nesse encontro. Para isso, então, quero que você se prepare e nós vamos para o nosso primeiro conteúdo. Vem comigo! Técnicas de organização do leito. É preciso que você, enquanto futuro enfermeiro, saiba quais são essas técnicas e, é claro, para falar de organização do leito, a gente não pode deixar de lado a questão da limpeza. Por quê? Porque são 2 conteúdos que andam juntos, limpeza e organização. Embora a gente trate deles separadamente, você vai entender a importância deles estarem sempre presentes lado a lado. Com isso, então, quero que você me acompanhe aqui no quadro. Em relação a esse assunto, em relação à organização do leito, essa técnica de manter, então, o ambiente ocupado pelo paciente organizado favorece para que ele tenha uma boa impressão, não só ele, mas os acompanhantes e os familiares, em relação à organização do nosso processo de trabalho e também da instituição. É claro que mantendo uma organização de leito, nós temos também um controle das infecções e, é claro, a eficiência do nosso trabalho na prevenção de acidentes e na gestão do processo de trabalho.
Além do ambiente desorganizado provocar, né, uma certa inquietação, não só do paciente e também do profissional, aumenta os riscos, é claro, de um possível acidente, por não ter esse ambiente, então, organizado. Para isso, nós precisamos entender que existem tipos de cama, ou na literatura também a gente encontra como tipos de leito. E cada um é específico para um determinado paciente. Portanto, quando eu me refiro à cama aberta, por exemplo, é aquela cama que está ocupada por um cliente, ou então que essa cama está aguardando a chegada de um novo cliente a ser admitido. Então, a cama aberta é aquela cama que está ocupada, que já tem, então, alguém ocupando, ou que ainda não chegou, ou que de fato está ocupando. A gente tem muitas vezes o paciente que é acamado, então toda a organização vai ser feita com o paciente no leito, na cama, ou então aquele paciente consegue deambular. E nos momentos, então, em que, por exemplo, do banho, é o momento de organizar essa cama. O que difere uma da outra, né, dando início aqui pela cama aberta, é a maneira como ela se apresenta. Para quê? Para facilitar justamente a organização e o planejamento da nossa assistência. Então, a cama que se apresenta dessa maneira, e é claro que varia de instituição para instituição. O que a gente precisa identificar é se a cama ela vai receber um paciente, se ela ainda não tem um cliente para receber, ou se então é um paciente que está no centro cirúrgico. Então, geralmente, nós temos o lençol de cima, ele fica dobrado de maneira a indicar que aquela cama ela está ocupada por um paciente, então já tem um paciente ocupando aquela cama. Ou então, você tem a cobertura do lençol de cima por completo. E aí, então, nós temos a caracterização da cama fechada. A cama fechada, o próprio nome já diz, né? Ela está, então, toda coberta. É quando, então, ela não recebeu nenhum cliente, então ela está aguardando, ela está preparada para um novo cliente que ainda não chegou, tá? A cama de operado ou cama, né, cirúrgica, como nós também conhecemos, é aquela então que é preparada para aguardar um paciente que está realizando algum exame sob anestesia, algum tipo de cirurgia. Aqui tem uma imagem pequena, mas é possível que a gente consiga visualizar que o lençol e a colcha que está em cima, eles estão posicionados em uma extremidade, uma única extremidade da cama, deixando a outra totalmente, então, livre para a chegada desse paciente. Por quê? A tendência é que esse paciente, então, esteja sonolento, então nós vamos, por meio de uma maca, posicionar ele nessa lateral que está livre da cama e fazer a transferência desse paciente que está numa maca para a cama. Por isso, o lençol precisa estar na extremidade, geralmente a gente utiliza a extremidade que está voltada então para a parede ou então que é menos viável que a gente posicione a maca. Então, fazer a transferência, aqui ficou uma rabisqueira, faça a transferência do paciente da maca para a cama e isso acaba facilitando. Imagina se o lençol estivesse aqui, nós iríamos sobrepor o paciente em relação ao lençol. E aí, né, o paciente está com incisão cirúrgica, está sonolento e não vai ser possível a gente retirar esse lençol de baixo do paciente e cobri-lo. Por isso, então, da disposição do lençol dessa maneira. Bom, professor, o que difere então um do outro? Difere a maneira como essas camas se apresentam e, é claro, né, facilitar a identificação do leito que está sendo ocupado, daquele leito que está aguardando um novo paciente ou então um paciente que está no centro cirúrgico ou realizando algum procedimento que exige aí anestesia. Então, é dessa maneira como a gente geralmente organiza. Ah, professora, mas tem peculiaridade? Tem, né? Às vezes a instituição, ela pede para fazer essa dobradura do lençol de cima de maneira diferente. Então, vai muito da questão também da hotelaria dessa instituição para identificar uma cama aberta de uma cama fechada, tá? Por que é importante que o enfermeiro saiba sobre isso, né? Porque dentro do nosso exercício, dentro das nossas atividades, cabe a prevenção e controle de infecção. Eu já mencionei anteriormente que manter o ambiente organizado e limpo
favorece essa prevenção. Então, é fundamental que o enfermeiro tenha esse conhecimento. Bom, e como eu disse, falar de organização do leito e de limpeza, né, precisa ser junto, essa discussão precisa ser em conjunto. Por quê? Porque um precisa do outro, eles andam de mãos dadas. Tá? Anteriormente, o processo de limpeza era exclusivamente pela equipe da enfermagem. Hoje, nós já temos serviços especializados, né? Serviço de limpeza e higiene dentro das instituições. A grande maioria das instituições tem esse serviço terceirizado, então são empresas terceirizadas. Mas a enfermagem, ela precisa organizar a maneira como a prestação de serviço acontece. E esse tipo de organização e planejamento da organização e da limpeza dos leitos e do ambiente ocupado pelo paciente, também por nós, é uma atribuição da enfermagem. Por isso que é tão importante que você saiba também em relação à limpeza. Com isso, eu vou trazer uma contextualização em termos, em relação ao termo limpeza e vou trazer assuntos que vão complementar essa temática. Vem comigo aqui no quadro. Em relação à limpeza, você precisa entender que é a remoção de sujidade de materiais e superfícies inanimadas. Tá? Então, são superfícies de equipamentos, mesa, parede, ou seja, que não é uma superfície, então, animada, como mucosa, a nossa pele, tá? Então, a gente sempre usa essa terminologia, tá? Em relação à remoção de sujidade, e todo o conteúdo que eu vou trazer mais adiante é em relação, então, à aplicação de limpeza e outros processos nas superfícies inanimadas, tá? E a gente pode utilizar diversos meios, como, por exemplo, o mecânico, que é a fricção, para retirada dessa sujidade, meio físico, por meio de temperatura, ou química, por meio de saneantes e substâncias que promovam a limpeza e outros processos de retirada, então, de micro-organismos. A finalidade é proporcionar, então, uma carga, uma menor carga possível de contaminação, diminuindo, assim, a possibilidade de transmissão de patógenos. Para isso, então, você precisa saber alguns elementos fundamentais, tá? Como, por exemplo, a definição de saneante de acordo com a RDC 184, que define saneante como substância ou preparações destinadas à higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização, odorização de ambientes domiciliares, coletivos e ou públicos. Tá? Ainda em relação a essa resolução, a gente tem que os saneantes, eles são empregados de acordo com a finalidade deles. Tá? Então, por exemplo, nós temos os produtos de limpeza geral, que são divididos por categorias. Então, nós temos os alvejantes, esses aqui, como alvejante, detergente, finalizadores, a gente utiliza muito no nosso domicílio. Os detergentes, os finalizadores, como amaciante, lustradores e ceras para piso, a gente utiliza muito no nosso domicílio. Agora, os produtos com ação antibacteriana, a gente utiliza muito no ambiente, então, de prestação de assistência em saúde, como os desinfetantes, os esterilizantes e os fungicidas. E tem também uma outra classe que são os desinfestantes, tá? Que são aquelas substâncias utilizadas para controle de inseto, roedor e outros vetores, como os raticidas e os repelentes. Tá? Mas o nosso foco é mais aqui nesses produtos com ação antimicrobiana, seguindo as categorias. Então, é importante que você também saiba alguns sufixos e prefixos que são muito empregados em terminologias relacionadas a essa questão da limpeza e também desinfecção. Então, a palavra que tem o sufixo sida, que termina com ida, com sida, indica ação antimicrobiana, tá? Que é a morte de alguns micro-organismos, como germicida, microbicida, bactericida, fungicida, tá? E o prefixo anti, que inicia uma palavra,
é aplicado para a classe de micro-organismos que indica que a substância tem uma atividade contra micro-organismos com ação letal ou inibitória, ou seja, que não permite que esses micro-organismos se desenvolvam. Então, nós temos os antifúngicos, que é então contra os fungos, tem os antimicrobianos, tá? Então, ou que tem uma ação letal ou inibitória desses micro-organismos. Em relação, então, às superfícies inanimadas, a gente sempre utiliza muito o termo desinfecção, mas nós temos níveis de desinfecção, tá? Nós temos o nível que nós chamamos de desinfecção de nível intermediário, que é um processo físico, tá? Ou por temperatura ou químico, com a utilização de substâncias, que acabam então destruindo micro-organismos patogênicos, ou seja, capazes de desenvolver, né, o adoecimento nosso, de micobactérias, maioria de vírus e fungos, de objetos inanimados e superfícies, como eu trouxe, né? Então, equipamentos, mesa, parede, chão, que são objetos e superfícies inanimadas. Tá? Então, quando eu tenho um processo de desinfecção de nível intermediário, é que esse processo, seja ele físico ou químico, ou por temperatura ou por substância, contra vírus, bactéria e fungo. Agora, se eu tenho uma desinfecção de alto nível, aí eu tenho um processo físico ou químico que acaba destruindo todos os micro-organismos dos artigos semicríticos, exceto um número elevado de esporos bacterianos, mas um número não tão significativo também é destruído nesse processo de desinfecção de alto nível, a não ser que tenha ali uma quantidade muito exacerbada e significativa de esporos. Caso contrário, também tem a eliminação desses elementos. E a esterilização, que é um nível, então, bem acima dos outros processos de desinfecção, que é um processo validado, que serve para fazer com que um artigo crítico, que são aqueles materiais que a gente utiliza, que acaba entrando em contato muito direto, invasivo do paciente, como um bisturi, que entra em contato com líquido corpóreo, sangue, ou semicrítico, livre de todas as formas viáveis de micro-organismos. Aí você tem eliminação de todas as formas viáveis de micro-organismo. Então, é quando realmente aquele material ele vai ser utilizado para procedimento extremamente invasivo, eu não posso ter nenhuma vida, de nenhum micro-organismo presente naquele artigo, naquele material que vai ser utilizado para uma cirurgia, por um procedimento extremamente invasivo, tá? Em relação ao processo de limpeza, tá? Nós temos a limpeza terminal e a limpeza concorrente. A terminal é considerada a mais completa. Por quê? Porque ela inclui todas as superfícies, seja horizontais quanto verticais. Então, parede, teto, chão, piso. Nas áreas críticas, essa limpeza ela acontece semanalmente, toda semana. Área semicrítica, professora, dá um exemplo de área crítica, por exemplo. Um centro cirúrgico, uma UTI, por quê? Porque são procedimentos muito invasivos e recebem um perfil de paciente muito crítico. Agora, áreas semicríticas, essa limpeza total, ela é quinzenal. Então, unidade de internação, os quartos dos pacientes, que não recebe aí pacientes com alta taxa de transmissibilidade, de doenças infecto-contagiosas. E as áreas não críticas, essa limpeza ela é mensal, uma vez por mês. Que são, por exemplo, o postinho de enfermagem, a sala em que a gente fica, que não tem procedimento invasivo, não recebe paciente, então é uma área não crítica. Tá? A limpeza concorrente é aquela que a gente realiza diariamente, que a gente organiza o ambiente, repõe os materiais de consumo, como sabonete líquido, papel toalha, dentre outros. Então, trata da limpeza diária que a gente traz. Tá? A limpeza terminal geralmente é feita por uma equipe terceirizada, uma empresa terceirizada dentro das instituições. A concorrente, a equipe de enfermagem auxilia muito, tá? Principalmente mantendo organizado e fazendo a retirada de sujidades visíveis ali
próximos do paciente, tá? Algumas observações bastante importantes em relação a esse assunto, tá? E que eu acho interessante você saber. Então, você conhece o hipoclorito de sódio? Provavelmente sim, né? A famosa água sanitária que a gente utiliza muito dentro do nosso domicílio, principalmente para para lavar o nosso banheiro. O que a gente vê muito por aí? As pessoas, nossa, eu faço uma misturinha para limpar banheiro, que é tiro e queda, maravilhoso, deixa um cheiro maravilhoso no banheiro. Mas o que acontece? Quando nós misturamos o hipoclorito, que é a água sanitária, tá? Com outras substâncias, como por exemplo o sabão, o que acontece? O sabão ele vai neutralizar a ação desinfetante do cloro. Então a gente passa, né, a neutralizar e ele não tem tanto efeito. O que acontece? Então a gente acaba não potencializando essas duas substâncias, mas neutralizando a ação tão importante do cloro. Então quando é assim, não mistura, tá? Usa o hipoclorito puro. Pode diluir em água, deve diluir, porque ele tem uma concentração, um odor muito característico. Então, dilui apenas em água, não mistura com sabão, porque ele vai neutralizar a ação do cloro, tá? Quando a limpeza for feita, observar a sequência dela. Nós sempre limpamos do mais limpo para o mais contaminado. E seguir sempre o protocolo de limpeza preconizado pela instituição quanto ao uso dos saneantes. A empresa, ela tem um custo, ela tem um gasto para a compra dessas substâncias. E às vezes a gente precisa, né, às vezes não, nós precisamos seguir o protocolo da instituição utilizando as substâncias, os saneantes que são adquiridos pela essa instituição. E tem todo um protocolo. Por quê? Porque tem muito saneante disponível no mercado, tem muitos fornecedores, muitas empresas. E você tem uma mistura muito grande de compostos. E às vezes aquela substância, ela tem ali um peróxido, tem um hipoclorito, mas ele está misturado com uma outra substância. Então você não pode, por exemplo, aplicar em determinados equipamentos, com determinadas composições, porque ele pode ser corrosivo, enfim. A gente tem que sempre seguir o protocolo da instituição. Mas esse conteúdo, ele fez com que você conseguisse compreender não só em relação às técnicas de organização do leito, mas a importância e conceitos básicos de limpeza, desinfecção e esterilização. Então, com isso, a gente concretiza esse assunto relacionado à organização do leito e também à limpeza. Então, finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo técnica de organização do leito. Então, vem comigo para a leitura dessa situação-problema. É uma situação que está presente no livro didático. Então, essa situação traz que a técnica de enfermagem recém-formada Leila, ela foi admitida para trabalhar no setor de clínica médica e cirúrgica, setor que é de responsabilidade da enfermeira Luísa. Por ser uma nova funcionária do hospital e também desse setor, a Luísa vai acompanhar a Leila em sua rotina com os cuidados aos pacientes. Nesse primeiro momento, essa nova funcionária ela vai ter que admitir um novo paciente no setor. Então, alguns elementos são importantes para a admissão desse paciente. Então, quais pontos ela deve se atentar? Qual o tipo de paciente que vai ser admitido? Como deve ser feita a arrumação do leito? Considerando que a Leila já está esperando o paciente, então pode ser ou cama aberta ou cama de operado, né? Porque já tem um paciente para chegar até esse leito. Então, ou ele chega, né, via internação ou pronto-socorro, ou ele está passando por um procedimento e a origem desse paciente então um centro cirúrgico. Então, tem que saber a origem desse paciente para saber como preparar esse leito. Então, são informações bastante pertinentes. Uma informação que você vai desenvolver na aula prática e que você precisa já ter essa técnica é em relação à arrumação do leito em relação ao lençol. Eu sei, né, e eu já vivenciei
fazer nó em lençol atrás do colchão, né? Acaba sendo mais rápido, mais prático, mas nós precisamos evitar sobreposições de lençol, por quê? Porque são meios de proliferação de micro-organismos. Então, o lençol ele precisa ser dobrado de maneira, então, a evitar esses locais, então, em que você vai ter uma propensão maior para o desenvolvimento aí de micro-organismo. Então, nós fazemos muito esse lençol em envelope que a gente traz, né? Que são como se fossem dobraduras para organizar e para manter, além do leito organizado, manter, então, esse lençol de maneira com que você não tenha aí esses nós ou outras situações que possa promover aí ser um local aí de acúmulo de sujidade, mas eu sei que existe uma cultura, e eu já vivenciei isso, ou o lençol é curto, aí a gente tem que dar o nosso jeitinho, mas só para você então saber que existe toda uma técnica e essa técnica você vai desenvolver na aula prática. Mas o mais importante disso tudo não é só saber a técnica, mas entender o motivo pelo qual nós fazemos dessa maneira, tá? E é claro, como eu disse, organização e limpeza são então amigas, elas precisam andar lado a lado. E assim nós finalizamos essa situação problema. Posições para conforto e para procedimento. É importante que você saiba que existem algumas posições que acabam promovendo aí um certo conforto para o paciente e também são muito utilizadas para alívio da pressão em proeminências ósseas, mas também que existem algumas posições que facilitam o desenvolvimento de alguns procedimentos e que, de certa forma, também acabam promovendo um bem-estar para o paciente no momento desse procedimento, além de facilitar, é claro. Para isso, então, quero que você me acompanhe aqui no quadro para o desenvolvimento desse conteúdo. E, antes de mais nada, é preciso trabalhar o conceito de conforto, que é bem-estar físico e mental. Então, existem algumas posições que fazem com que o paciente não se sinta tão constrangido. Por quê? Porque nós vamos fazer, às vezes, muitos procedimentos que vai ter, de certa forma, uma exposição de partes do corpo desse paciente. E essas posições, além de facilitar o procedimento, acaba promovendo, então, um certo conforto para o paciente e faz com que ele se sinta menos vulnerável, tá? Então, o conforto é um estado em que o indivíduo está isento de qualquer tipo de ansiedade, dor ou inquietação. É muito difícil a gente encontrar um cliente, um paciente, que não esteja, de certa forma, inquieto, porque nós sempre vamos desenvolver alguns procedimentos que, de certa forma, causam uma certa ansiedade. Mas a gente, além de usar todos os nossos recursos, né, para explicar para o paciente, para deixar ele mais calmo, utilizar essas questões, então, para posicionar o paciente de maneira que ele não se sinta tão vulnerável. Por quê? Porque o desconforto físico, ele pode causar, ele causa muita ansiedade, e aí a gente vai ter sinais e sintomas, e o paciente ele vai, muitas vezes, ser resistente ao procedimento. E a gente precisa ficar atento a alguns fatores que proporcionam esse desconforto, como, por exemplo, frio, calor, longa permanência na mesma posição, postura incorreta, a roupa de cama suja, úmida, com ruídos, muito barulho, odores desagradáveis, roupas apertadas ou até mesmo inabilidade da equipe para movimentar esse paciente. Então, a gente precisa sempre manipular o paciente, claro, minimamente possível, e que essa manipulação ela seja coerente, ela seja assertiva, que a gente não promova movimentações e manipulações excessivas do paciente. Por isso que a gente precisa saber exatamente qual a posição que o paciente precisa se encontrar para desenvolver algum procedimento. Então, agora eu vou falar de posições para exames, já que a gente já trouxe aí a definição de conforto e desconforto, tá? Então, a finalidade dessas posições é favorecer, como eu disse, a realização de determinados exames e procedimentos.
E, é claro, facilitar a coleta de material respeitando a privacidade do nosso cliente. Então, o paciente ele deve permanecer coberto, com exceção da área que vai ser examinada e que a gente vai precisar, de certa forma, ter visibilidade. Tá? Então, a posição decúbito dorsal é quando nós posicionamos o paciente deitado de costas, com as pernas estendidas e ligeiramente flexionadas para facilitar o relaxamento dos músculos abdominais. Os braços, eles permanecem estendidos ao longo do corpo e geralmente a gente faz com que o paciente fique na posição para a gente realizar o exame físico, tá? E para deixar o paciente um pouco mais relaxado. A posição Sims é quando nós colocamos o paciente em decúbito lateral esquerdo, com a cabeça apoiada no travesseiro. O corpo ele fica ligeiramente inclinado para frente, com o braço esquerdo sob a cabeça, de modo que a parte do peso do corpo se apoie sobre o peito. O braço direito ele fica posicionado de forma, então, confortável, tá? Então, aqui nós temos o braço, na verdade, aqui o braço direito e o braço esquerdo. É que aqui eu alterei a imagem, né? Os membros inferiores devem estar flexionados. O direito ele vai estar mais acentuadamente que o esquerdo, tá? E nós vamos cobrir o paciente expondo, então, apenas a área necessária, tá? Então, mais uma vez, decúbito lateral esquerdo, tá? Então, imagine você lateralizado para o lado esquerdo. A sua mão direita, de certa forma, ela vai, então, ficar mais apoiada e a esquerda vai ficar, então, lateralizada, tá? Quais indicações para essa posição? Exames vaginais, exames retais, é mais para retal. Vaginal você vai ver que nós geralmente utilizamos outra posição. Para fazer o lavagem intestinal, clister, que é assunto também dessa disciplina em outro momento, que é quando nós precisamos fazer a introdução de uma sonda ou então aplicar um líquido via retal para fazer então a lavagem intestinal. Com isso, nós, de certa forma, né, não vamos expor tanto o paciente assim e ele então se sente mais confortável, né, com essa posição, embora o procedimento ele seja muito invasivo e pode aí promover um certo desconforto para o paciente, tá? Essa aqui, então, é a posição ginecológica ou a litotomia, que quando nós colocamos o paciente de decúbito dorsal horizontal com as pernas flexionadas sobre as coxas. A planta dos pés, ela fica apoiada sobre o colchão ou então, né, nós geralmente utilizamos aqui esse dispositivo. Os joelhos, eles precisam ficar afastados para que a gente consiga visualizar a região, então, ali para acesso vaginal e retal. No uso de mesas ginecológicas, como eu disse, nós vamos apoiar as pernas do paciente sobre os apoios próprios, tá? É importante sempre cobrir o paciente com lençol, tá? E deixar exposto só a área que nós vamos, então, precisar visualizar. Como eu disse, a indicação desse tipo de posição é para, então, exames e tratamentos ginecológicos e também retal, mas para tratamento, né, e para exame ginecológico, exame vaginal. Temos também a posição genopeitoral. Essa posição o paciente é colocado ajoelhado sobre a cama, com os joelhos afastados e as pernas estendidas e o tórax próximo, né, da cama, que os joelhos ficam flexionados. A cabeça ela pode ficar lateralizada ou apoiada sobre os braços. Isso vai muito do paciente. E é claro, nós vamos cobrir o paciente e deixar apenas a região que vai precisar ser visualizada exposta. Indicação para esse tipo de posição: exames vaginais e também retais, além de exercícios aí pós-parto, tá? Nós temos também a posição que nós chamamos de Foley, que é a partir do decúbito dorsal, elevar a cabeceira da cama em 45 graus, tá? Então, ligeiramente elevada. Flexionar ligeiramente os membros inferiores para evitar que o paciente deslize no leito, elevando a parte dos pés e colocando apoio sobre os joelhos. Então, geralmente a gente coloca alguns coxins para que o paciente não deslize, né?
Algumas camas elas elevam essa região, então isso acaba favorecendo a permanência do paciente nessa posição. Existe, né, a posição semifólia, que se assemelha à descrita, mas a elevação da cabeça, da cabeceira é sem flexão dos membros inferiores e a elevação aqui é num ângulo menor. E temos a Foley alta, que é quando nós, de fato, sentamos o paciente, então você tem aqui um ângulo de 90 graus. Geralmente nós utilizamos esse tipo de posição para facilitar a alimentação, né? E também quando o paciente está com algum desconforto respiratório, porque se nós elevamos a cabeceira, o peso, né, exercido do tórax em relação à cama é menor, então a gente alivia um pouco essa pressão do tórax e acaba facilitando mais a expansão do tórax e, claro, com isso você tem um conforto maior, né, para a troca gasosa. Então, se o paciente está com falta de ar, uma das primeiras reações que a gente tem é levar a cabeceira para facilitar. A força da gravidade, ela realmente, né, acaba exercendo ali, a gente já tem o nosso peso contra a cama e você tem aí uma diminuição da expansibilidade torácica. E nós temos a posição que nós chamamos de Tredelenburgo, que o paciente é colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo, então, inclinado, de forma que a cabeça ela fica no nível, então, mais baixo em relação ao corpo. Então, geralmente, é para cirurgias em região pélvicas e para tromboflebite, tá? Quando o paciente tem alguma TVP, então é preciso aí facilitar a circulação, principalmente dos membros inferiores, que são os membros mais acometidos nessa questão, então, da formação de trombos. Então, como você pode perceber, o posicionamento ele é importante não só para fazer com que a gente consiga visualizar a região de maneira, então, mais fácil, e não ficar manipulando tanto o paciente, tá? E, é claro, também para promover esse conforto para ele, tá? Principalmente nos procedimentos que a gente tem que acessar, né? Canal vaginal, reto, é um procedimento que promove um desconforto. Então, é importante que a gente escolha uma posição que o paciente, então, se sinta o mais confortável possível e nunca esquecer, eu só vou deixar descoberto o local que eu preciso visualizar. As outras regiões do corpo eu preciso cobrir. No exame físico, professora, mas no exame físico eu vou fazer, então, passo a passo, né, céfalo-caudal. Eu vou fazer a visualização das partes em momentos diferentes. Então, se atente para isso. Enquanto você estiver, por exemplo, avaliando tórax, cobre parte do abdômen e membros inferiores. Tá? Eu estou visualizando a parte, então, dos membros inferiores. Cobre o restante. Então, a gente tem que sempre pensar na exposição do paciente e minimizar essa exposição para que ele não venha, ele já está vulnerável na situação em que ele se encontra. Tá? Então, eu preciso diminuir esse desconforto em relação ao posicionamento. Então, é muito importante você saber quais os tipos de posição quais são as indicações e também entender esse aspecto tão importante que é a promoção, né? Promover o conforto do paciente nesses momentos. E assim nós finalizamos esse conceito. Vamos resolver uma situação, problema envolvendo posições de conforto e também posições para o desenvolvimento de alguns procedimentos. Então, vem comigo aqui na leitura dessa situação, problema. É a situação, problema do livro didático. Então, após o primeiro contato da Leila já ter feito com o paciente e as primeiras orientações com relação à admissão em seu setor, a Leila agora vai ter que passar para o próximo desafio, sob a supervisão da Luísa, que é orientar o paciente e seus familiares a respeito da importância da mudança de decúbito no leito. Então, qual que é a orientação que deve ser passada por ela de maneira correta? E aqui a gente precisa entender que o paciente ele precisa compreender a importância de mudar de decúbito caso ele consiga, né, caso seja possível, e as funções da equipe de enfermagem para prevenir que lesões por pressão possam acontecer diante, então, desse processo de internação. Então, primeiro, você tem que entender o que é uma lesão por pressão. Ela ocorre pela interrupção do fluxo sanguíneo
em uma determinada área. Por que que isso é ocasionado? Porque algumas regiões elas vão ter uma pressão aumentada no local por conta, né, de um período prolongado. E isso ocasiona a falta de nutrientes e de oxigênio nos tecidos. E geralmente essas lesões por pressão acontecem em proeminências ósseas. Por quê? Então pense que a gente está deitado. Se a gente fica deitado por muito tempo na mesma posição, não chega um momento que a gente começa a sentir mais algumas áreas começam a incomodar a gente, né? Por quê? Porque é a região de proeminência óssea, que a nossa pele, a nossa musculatura, os nossos vasos, eles são comprimidos, né? E entram em contato com as proeminências ósseas. Se nós permanecemos, né, comprimindo determinada região por um tempo muito grande, o que acontece? Eu faço com que essa região ela não receba o sangue, né, pela vascularização ali daquela área. Porque está comprimido, então não vai chegar uma quantidade significativa de sangue. E nós sabemos que o sangue que carrega, né, os nutrientes e o oxigênio, que é o combustível das nossas células para o metabolismo celular. Então, elas começam apresenta a lesão por morte celular. Essas células começam a morrer, né, justamente porque não tem os nutrientes e o oxigênio necessário para o metabolismo celular. Então, essas células começam a ser destruídas e você tem, então, o aparecimento aqui de lesão, tá? Geralmente, como eu disse, as áreas que mais desenvolvem lesão por pressão são essas que você tem um contato mais próximo com as proeminências ósseas, como região sacral, região de maléolo ali na lateral do nosso tornozelo, calcanhar, cotovelo, a região posterior do nosso crânio, tá? Então, são regiões que a gente precisa sempre ficar muito atentos, tá? Para isso, nós precisamos diariamente avaliar o paciente e fazer as prescrições corretas para cada caso, tá? Para cada nível, né? Tem paciente que é acamado, então a atenção é maior, tá? Ficar sempre atento e prescrever higiene corporal. Geralmente a gente utiliza sabonetes neutros, né? Se for necessário, usar creme de barreira para as partes íntimas. Nós temos vários cremes de barreira disponíveis no mercado. Nós temos o Cavilon, né, que é da 3M. Nós temos o Dermamon, que são cremes que formam películas, barreiras e acaba evitando maceração, excesso de umidade, tá? Professora, o que é maceração? Então, vamos pensar que você passou muito tempo, né, no banho ou então vamos pensar em numa piscina. Quando a gente sai, as nossas extremidades, principalmente a das mãos e dos pés, elas ficam esbranquiçadas. Então, a gente tem ali um exemplo de maceração, que é excesso de umidade nessas regiões. E acontece muito com o paciente que faz uso ali de fralda, paciente que tem uma incontinência urinária, então você tem um excesso de umidade em algumas regiões. E esse excesso de umidade pode causar maceração. E é claro, o excesso de umidade vai aparecer lesão, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessas regiões e, se for possível e indicado, fazer uso desses cremes de barreira que promovem, então, uma proteção. O próprio nome diz, é creme de barreira, promove uma barreira, mesmo pela formação de película, evitando, então, o contato da pele com esse excesso de umidade a ponto de desenvolver, então, esse processo que nós conhecemos por maceração. Vamos dar continuidade? Vem comigo de novo no quadro. Nós temos também, né, que ficar sempre, como eu já disse anteriormente, atento à mudança de decúbito em até 2 horas. Então, fazer essa mudança de decúbito num período aí de 2 horas. Pode utilizar alguns dispositivos para servir de lembrete, então identificar na cama do paciente próximo horário para fazer essa mudança de decúbito. É claro que tem que ter na prescrição de enfermagem, mas encontrar outras estratégias para fazer com que a equipe se atente a isso. A avaliação diária da pele, tá? E intervenção no menor sinal de lesão. Então, a pele começou a ficar hiperemiada, não tem perda tecidual, mas está hiperemiado, já é o sinal de possível lesão.
Utilizar dispositivos como o colchão que a gente chama de caixa de ovo, né, que é o piramidal. Nós temos aqui, esse aqui é de ar, né? Aplicação de espuma ou silicone para proteção em região de proeminência óssea, algumas placas que a gente utiliza, principalmente em região de calcânio, região sacral, tá? Não arrastar o paciente da cama ou leito, não promover então a fricção, que aí você pode, principalmente os pacientes que são senis, você tem uma perda da umidade e da hidratação da pele, isso facilita o aparecimento aí de lesão por fricção. Manter o lençol livre de rugas, então a organização do leito é muito importante, evitar possíveis sobreposições de lençol que possa então promover ali uma região que pode entrar em contato ali com a pele, proeminência óssea e favorecer o surgimento de lesão. E em relação à mudança de decúbito, como eu disse, tem que ser a cada 2 horas, é primordial para a prevenção de lesão de pele, visto que o reposicionamento ele é necessário para aliviar e redistribuir a pressão sobre a pele, evitando então que o fluxo sanguíneo ele fica reduzido por um tempo muito prolongado, tá, em determinadas regiões. E melhorar a função cardiopulmonar para evitar e reverter a telectasia, principalmente ali em região de pulmões. Então, a gente tem que favorecer a expansibilidade pulmonar. Então, eu tenho que promover aqui situações que esse tórax não fica tão limitado. Tá? E a telectasia é quando você não tem uma expansibilidade muito grande dos pulmões e os alvéolos eles começam a colabar, tá? A ficarem, então, as paredes se unem, o alvéolo fica murcho, tá? E aí você não tem uma expansibilidade adequada. E, é claro, facilitar a remoção de secreções de vias aéreas, promovendo, então, essa alternância do decúbito e também fazer a elevação dessa cabeceira para aumentar a flexibilidade, a expansibilidade desse tórax e não ter tanto acúmulo de secreções na região, então, pulmonar, dentro dos pulmões. Então, a gente precisa pensar não só no desenvolvimento de lesão por si só, mas também de outros aspectos importantes, como essa questão da função pulmonar. Então, quando a gente está em pé, veja que eu não estou, meu tórax ele não está limitado, eu consigo expandir com uma maior facilidade. Quando eu estou deitada, eu tenho o peso do meu corpo sobre a cama. Então, essa expansibilidade fica mais limitada. Agora, pensa um paciente com um tempo muito prolongado de internação na mesma posição. Além de favorecer o desenvolvimento de lesão por pressão, você também tem esse aspecto a considerar. Bom, e assim nós finalizamos mais esse conteúdo relacionado a uma situação problema. Chegou o nosso momento de interação, vou deixar aproximadamente 1 minuto para eu conseguir acessar o chat, para avaliar e ver se tem alguma dúvida. Na sequência eu retorno, respondo essas dúvidas e dou continuidade ao nosso encontro, que ainda tem muito conteúdo pela frente.
Até o momento não tive nenhuma dúvida, então eu vou prosseguir no conteúdo. Vem comigo de novo no quadro. Técnicas de higiene. Esse é o momento que eu vou dar uma atenção especial para a higienização oral, para a higienização corporal. Nós vamos falar também de uma técnica que nós chamamos de tricotomia. E você vai perceber que ela tem as suas variações de acordo com o procedimento que o paciente vai fazer. Então, em relação a isso, eu vou dar início tratando primeiro sobre a higiene oral e corporal. Na sequência, eu falo da tricotomia. Então, vem comigo aqui no quadro. Em relação, então, a esses dois procedimentos de higiene, tanto um quanto o outro, eu preciso me atentar especificamente em relação ao nível de consciência do paciente. Por quê? Porque um paciente que ele está consciente e que ele tem, de certa forma, a autonomia preservada, ele consegue, então, desenvolver esse autocuidado relacionado à higiene. Então, nesse caso, o paciente ele se encontra em estado pleno de consciência e, além disso, ele tem força física, ele tem coordenação motora para desenvolver essas técnicas de higiene. Então, ele pode realizar e deve, claro, a sua própria higiene corporal e oral, tá? Agora, quando eu estou diante de um paciente que está inconsciente, ou então não tem força física e não tem destreza, não tem força muscular para desenvolver a sua higiene oral e corporal, então nós precisamos realizar essas técnicas no paciente, principalmente, em situação aí paciente que está sob ventilação mecânica, então ele está dependente total dos nossos cuidados, ou paciente que está acamado, perdeu a força física, não consegue realizar então a sua própria higienização. Então, um elemento fundamental para a prescrição desses cuidados é o nível de consciência. Ah, professora, mas a enfermagem ela prescreve esses cuidados? Prescreve. Eu preciso identificar qual é o tipo de banho que esse paciente ele vai receber. Se é um banho por aspersão, então, que é o banho de chuveiro, geralmente a gente indica para os pacientes que estão, geralmente não, para paciente que está consciente, orientado. Ah, professora, mas ele está consciente, orientado, mas ele está com um pouquinho de dificuldade para deambular, é um paciente que está um pouco mais frágil, ele está mais fraco. Então, a gente pode colocar ele para esse banho de aspersão, que é o de chuveiro que a gente conhece, com o auxílio de uma cadeira, tá? Uma cadeira de banho, para que ele não venha a cair, sempre com supervisão. Tá? A professora é um paciente que está acamado, não está consciente, ou então está consciente, mas é acamado, ele não consegue sustentar o corpo, ele não consegue permanecer sentado, ele cai. Então, eu não vou me aventurar a colocar esse paciente numa cadeira de banho e levar ele para o banheiro. Ele vai escorregar dessa cadeira, vai cair e provavelmente vai desenvolver alguma lesão ou vai bater alguma região do corpo e eu vou colocar em risco aí esse paciente. Então, esse banho ele precisa ser mais seguro e com isso a gente acaba indicando o banho no leito, que é então o banho que é realizado pelos profissionais com o paciente ocupando o leito. E a organização desse leito, em termos de limpeza, vai ser concomitantemente, posterior aí ao desenvolvimento dessa higienização corporal. Nós geralmente fazemos a higienização oral no mesmo momento, da higienização corporal. Mas todos esses procedimentos e essa sequência, tá? Ela vai ser então desenvolvida na aula prática, tá? Em relação ao passo a passo do desenvolvimento desse cuidado, tá? Quando é um paciente mais acamado, então um paciente acamado ou que está sob sedação em ventilação mecânica, a gente precisa fazer a higienização oral. Quando o paciente está consciente, ele vai fazer a higienização oral, e tem habilidade para isso, ele vai fazer a higienização oral com creme dental. Agora, um paciente que não está deglutindo, um paciente que está em ventilação mecânica, tem um tubo, então a proliferação de micro-organismo é muito grande. Porque a gente consegue ter o reflexo de deglutição e nós fazemos a nossa própria higienização.
Pacientes, então, sob ventilação mecânica, a gente acaba utilizando enxaguantes bucais, que inibem a proliferação de micro-organismos na cavidade oral. E, é claro, acaba prevenindo o desenvolvimento de pneumonia ou também, né, outras infecções relacionadas aí a essa proliferação de micro-organismo na cavidade oral. Então, a gente utiliza o dispositivo que é fornecido pela instituição. Geralmente, a gente utiliza alguns dispositivos como específicos para limpeza mesmo. Tem um que a gente costuma muito usar, que é uma espuma e uma haste, né, rígida, que faz com que a gente consiga acessar toda a cavidade oral do paciente, língua e dentes, fazendo a aplicação dessas soluções. Mas vamos dar continuidade. Eu trouxe aqui um exemplo de enxaguante que a gente utiliza para a higienização oral. Vem comigo no quadro. Então, aqui ó, a gente utiliza muita clorexidina, tá, para fazer essa higienização. E ela tem essa ação, então, de inibição de micro-organismos na mucosa. Outra técnica relacionada, então, à higiene é a tricotomia, não só em relação à higiene do paciente, mas também indicada para alguns procedimentos. Então, é importante para a tricotomia nós sabermos o local e a extensão dessa tricotomia, tá? E pode variar conforme a instituição e a técnica cirúrgica. A tricotomia nada mais é do que fazer a raspagem, então, dos pelos, fazer a retirada dos pelos. Então, em geral, nós realizamos muito em procedimentos e cirurgias. Então, quando é a cirurgia no pescoço, né, às vezes tem paciente aí que tem bastante pelos nessa região, então nós vamos fazer a tricotomia, né, a retirada dos pelos, do pescoço até o colo e as axilas, tá? Por quê? Porque geralmente você tem que fazer toda uma asepsia no local em que você vai fazer a incisão, mas também as regiões que estão próximas. Quando eu tenho uma cirurgia, né, um procedimento torácico, essa tricotomia da região torácica até a cicatriz umbilical, tá? E depende muito da cirurgia. Face das axilas ou a região inguinal também. Ah, professora, como que eu vou saber isso? Geralmente, a gente tem um contato muito próximo com a equipe médica e na prescrição médica já vai estar, né, indicado o local e às vezes a gente tem diferenças de profissionais. Aí a gente acaba conhecendo mais os profissionais que trabalham com a gente. Então, assim, cirurgia do médico tal. Então, eu já sei que ele gosta da tricotomia, né, mais extensa. Então, a gente precisa ficar de olho também nesses aspectos, além dos protocolos institucionais. Quando é cirurgia cardíaca, né, a tricotomia é tórax, metade das costas, os punhos, as dobras dos cotovelos e região inguinal. Tá? Nas cirurgias coronarianas, a gente acrescenta-se a face interna das coxas e as pernas. Olha, eu tenho que dizer que toda vez que eu tinha cirurgia cardíaca, né? O paciente que eu estava acompanhando, e as cirurgias são muito cedo. Então, a gente acordava o paciente cedo e literalmente fazia a retirada total dos pelos de todo o corpo. Então, por quê? Porque é uma cirurgia extremamente invasiva, tá? Então, nós precisamos fazer esse preparo corretamente. Não pode chegar no centro cirúrgico e não está devidamente a retirada aí dos pelos, né, por completo. E às vezes chegava algumas situações que o aparelho que a gente utilizava, que era eletrônico, acabava a bateria ou a gente carregava, mas acabava. Por quê? Porque tem paciente que tem muito pelo e a gente precisa fazer a retirada de todos eles, principalmente nessas cirurgias cardíacas que a gente precisa, então, da retirada praticamente que total aí, de toda a extensão do corpo. A gente sempre vai seguir o protocolo institucional, tá bom? Vamos de volta ao quadro. Ainda em relação a esse assunto, as cirurgias, os procedimentos abdominais geralmente estende da região mamária até a região pubiana. A abdominal via baixa é a região abdominal a partir da cicatriz umbilical e a região periovulvar.
Nas cirurgias renais, regiões então abdominal anterior e posterior, então frente e trás, e região pubiana. Quando cirurgia de membros superiores, vai ser o membro superior e a axila, e membros inferiores, membro então inferior. E quando eu falo isso é na sua plenitude, né? Tanto região anterior, né, frente e trás, e, né, quando nos membros inferiores, região também pubiana. Cateterismo cardíaco, braço e punho. Arteriografia, né, femoral, geralmente região inguinal, então a gente tem que saber, e geralmente a gente acaba fazendo muito de acordo, não só com o protocolo, como eu disse, mas também aí seguindo muito quem que é a equipe médica. Alguns, eles têm algumas peculiaridades em relação a essa técnica, tá? É importante também falar do cuidado com o corpo pós-morte, tá? Em relação a essa questão da higiene. Por quê? Porque após cerca de 2 horas da interrupção das funções vitais do organismo, o corpo humano ele sofre muitas alterações sistêmicas, muito em decorrência, né, da estagnação da circulação. Então a circulação ela cessou. Então, você tem o aparecimento de várias alterações, como, né, alteração cutânea, com presença de cianose, o paciente começa a ficar com aspecto, né, uma coloração azulada, roxa, equimoses, a pele fica mais pálida e fria, fica viscosa, né, como se a pessoa estivesse suando. Alterações musculoesqueléticas, você tem o relaxamento muscular, tem queda da mandíbula porque não tem mais nada que o sustente, e também o relaxamento esfincteriano, quando o paciente então tem liberação de fezes, do conteúdo então vesical, urina, e com isso nós precisamos pensar nas técnicas de higiene nessa situação. E por fim ocorre o rigor mortis, que é caracterizado pela rigidez progressiva. Então, quanto mais o tempo vai passando, você tem aí outras alterações. Então, logo de início, é característica o relaxamento muscular e posterior a isso, a rigidez progressiva iniciada sentido cefalopodal, né? Sempre dos membros ali da cabeça, membros superiores para a região inferior, tá? Quais são os cuidados pós-morte? Então, nós temos que nos atentar para a constatação, claro, do óbito, e a constatação é feita pelo profissional médico. Nós precisamos checar nome, leito do cliente, lavar as mãos, calçar as luvas, avental, máscara, desligar os equipamentos antes da retirada dos dispositivos, posicionar o paciente em decúbito dorsal. E aí, então, depois que você desligou todos os equipamentos, você retirar as sondas, os drenos, realizar curativo quando necessário, principalmente quando a gente retira sonda, dreno, né, no local ali da região em que estava inserido aquele dispositivo, a gente vai precisar fazer um curativo, porque eu vou ter liberação ali de líquido. Realizar o banho no leito quando necessário, fazer então uma higienização do paciente. Manter o corpo em decúbito horizontal dorsal, com os braços fletidos sobre o tórax, e a identificação é extremamente importante. E a gente vai seguir sempre o que é preconizado pela instituição. Tem instituição que tem pulseira, etiqueta, tem toda uma padronização para a identificação do corpo. Nós cobrimos o corpo com lençol e aí, né, usa o dispositivo preconizado pela instituição, etiqueta ou a pulseira. Permitir que os familiares tenham tempo com o seu ente, entregando também os seus objetos pessoais, a gente tem que se atentar a isso. Equipe de enfermagem, né? O enfermeiro ele é responsável principalmente por esse processo. Identificar o corpo com seus dados pessoais, preparando para enviar para o necrotério. Então, infelizmente uma situação que a gente acaba vivenciando, e a gente tem que ter minimamente um respeito em relação àquele corpo. E prestar nossa assistência nesse momento, e é claro, pensando nessa questão da higiene. E levar em consideração todas as alterações que acabam sendo progressivas, conforme o tempo então vai avançando em relação a esse processo aí
do óbito. Então veja que eu tratei ali, né, desse conteúdo desde os aspectos mais básicos, né, de higiene oral, corporal, tricotomia. E aí a gente finaliza com esse conteúdo um tanto quanto denso, mas de extrema importância no contexto então da higienização do corpo, tá bom? E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação problema envolvendo técnica de higiene. Com isso eu quero que você me acompanhe aqui para a leitura da situação. Nessa condição então, nós temos um paciente que vai realizar uma cirurgia abdominal e vai ser necessário então realizar tricotomia. Então, como que deve ser feita essa tricotomia? Nós vamos ajudar a Leila mais uma vez. Então, por se tratar de uma cirurgia abdominal, nós vamos ter que fazer então a tricotomia da região então mamária até a região pubiana, tá? Geralmente a equipe médica já coloca na prescrição médica a passagem da sonda vesical de demora para durante a cirurgia o conteúdo, né, urinário, além de ter a quantificação dele, ser depositada em uma bolsa coletora, o jejum para o desenvolvimento da cirurgia. Qualquer cirurgia, não só em região abdominal, mas qualquer que seja ela, a gente precisa retirar os adornos, prótese dentária, brinco, anel, aliança e qualquer outro adorno. E se existir algum preparo específico na prescrição médica, nós precisamos nos atentar. Tá? Como eu disse, nós temos algumas especificações, tem equipe que tem uma exigência, outra tem outra, então a gente tem que ficar atento a essas especificações e, é claro, ao protocolo que é instituído no nosso hospital, na organização em que a gente trabalha. Tá? Então, nesse sentido, só fazendo aqui uma retomada do conteúdo para se atentar não só à extensão da tricotomia, mas também para todos os outros procedimentos importantíssimos para o desenvolvimento desse procedimento ou da cirurgia, tá? Então, fica atenta à prescrição médica e sempre a prescrição médica tem que conversar, né? A de enfermagem tem que conversar com a prescrição médica. E assim nós finalizamos essa situação problema. Bandagem, né? Nós podemos encontrar esse conteúdo, né, na literatura com outras nomenclaturas, como enfaixamento, né? Mas o termo que a gente mais utiliza é bandagem. Por que falar sobre esse assunto? Porque é de extrema importância que a gente saiba, então, indicar e realizar a bandagem, né, nas condições, então, específicas, para a gente conseguir, então, atingir o nosso objetivo, que é, muitas vezes, fazer a imobilização de um membro, conter um sangramento, enfim, qualquer que seja a situação, tem uma bandagem específica. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora, então eu quero que você me acompanhe aqui no quadro. Em relação, então, à bandagem, ou também que nós chamamos de enfaixamento, é o uso de atadura, né, ou bandagem, como um enfaixamento de um tecido usado para envolver e proteger partes lesadas, fazer curativos e fixatá-las. Existem vários tipos, tá? Então eu vou começar falando da circular. Então, a bandagem circular nós utilizamos muito, tá, para sustentar um curativo. E nós utilizamos muito em regiões, então, cilíndricas, tá? E o tipo de enfaixamento, né, de faixa que a gente utiliza é elástica. Então, ela pode ser usada com essa técnica em superfície, né, em regiões que sejam, por exemplo, em formato de cone. Por quê? Porque a elasticidade da faixa, da bandagem, ela vai se adequar à região. Então, nós utilizamos esse tipo, né, que é a circular, para dar sustentabilidade a um curativo nessas regiões que você provavelmente, então, não vai conseguir fixar completamente esse curativo. Então, para ter mais segurança, você acaba fazendo o envolvimento de toda aquela região, né, por meio de uma bandagem.
A bandagem que nós chamamos de compressiva é aquela que cria uma pressão em uma região do corpo, justamente para que a gente minimize o sangramento. Então, veja que também é circular, ó, mas você percebe, vai aprender também na aula prática, que você precisa colocar uma quantidade de gás para exercer uma pressão naquela região e diminuir, estancar o sangramento, tá? Então, é uma faixa que a gente utiliza para fazer compressão naquela região, tá? A bandagem espiral, você percebe que é diferente da circular. Por quê? Porque a extensão dela é maior. Então, a gente vai sobrepondo, tá? Vai sobrepondo parte da faixa sobre a outra, ganhando, então, maior amplitude, maior extensão. Então, a gente utiliza também para sustentar curativos em regiões cilíndricas, como antebraço, braço ou perna, mas quando você tem, então, uma lesão mais extensa e que aí você precisa aumentar a extensão dessa bandagem, tá? Temos também a espiral inversa. Geralmente, esse tipo de bandagem era feita com aquelas faixas que não são elásticas, então você precisa utilizar esse tipo de bandagem, de estratégia para que você permaneça, para que essa bandagem ela se permaneça mais fixa. Só que hoje em dia a gente utiliza muito a elástica. Então, essa técnica ela não é tão utilizada. Por quê? Porque a elasticidade das faixas, das ataduras, elas possibilitam que a gente faça a de espiral, tá? Mas caso você não tenha, né, não está disponível e queira dar maior fixação para que essas ataduras não se deslizem, tá? Você pode utilizar essa inversa. Na verdade, você vai ter que fazer, então, a faixa dobrada sobre si mesma, formando aqui ângulos de 180 graus, após cada volta, formando ali um V, tá? E aí você dá maior sustentabilidade a essa bandagem. Temos também a em 8, que nós utilizamos para imobilização de uma região, principalmente a de articulação, tá? A recorrente, que nós utilizamos para sustentar um curativo em região de coto ou cabeça, que são então partes irregulares, e a gente acaba utilizando esse tipo de estratégia, que vai e vem, para que a gente consiga fixar essa região, o curativo, essa bandagem, em uma região então irregular, que a fixação dessa bandagem vai ser mais dificultada, tá? Então, perceba que o tipo de bandagem, ele é escolhido muito em razão da finalidade e também da região. Então, é um sangramento ativo, eu vou fazer, então, uma bandagem compressiva. É uma região cilíndrica, então, e a extensão é muito grande, eu vou ter que fazer em espiral. Não, a lesão é menor, né? E é em região também cilíndrica, vou realizar circular, eu não preciso de uma amplitude, uma extensão muito grande dessa bandagem. Então, eu tenho que ficar atenta ao objetivo e também à região em que eu vou realizar essa bandagem para fazer a escolha mais assertiva, tá? E com isso, eu fiz, então, todo um levantamento das principais bandagens, fazendo essa relação com a aplicabilidade e a região para você fazer a escolha mais assertiva. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação, problema envolvendo enfaixamento ou também como nós conhecemos por bandagem. Vem comigo na leitura. Em relação a esse conteúdo, na verdade eu vou propor para você trazer para mim essas informações, então eu quero que você pense nas situações, no tipo de lesão e região e me indique qual é a bandagem mais indicada para essas situações. Então, nós temos um paciente que sofreu um acidente automobilístico e você deve realizar o curativo nas múltiplas lesões. Por isso, você deve escolher o tipo de enfaixamento mais adequado para cada lesão. Então, eu quero que você pense qual é o tipo de enfaixamento ou bandagem para lesão extensa em antebraço direito, para lesão em região de couro cabeludo, né, que é a região posterior da cabeça, e a região, uma lesão em região de tornozelo.
Vou deixar uns minutinhos só para você pensar em qual seria o enfaixamento mais adequado para essas situações. Na sequência, eu já trago aqui a resposta e a discussão em relação ao melhor indicação ali para essas regiões. Vamos conferir qual é o tipo de enfaixamento e bandagem para cada situação apresentada? Vem comigo de volta ao quadro. Na primeira situação, nós temos uma lesão extensa em região de antebraço direito. Então, nós temos a região de antebraço que é, então, circular e a extensão dessa lesão que é, então, de certa forma, maior. Com isso, a bandagem mais indicada seria a espiral, por conta da extensão dessa lesão e pela região. Agora, uma região, então, de couro cabeludo, nós temos, então, que é uma região irregular. Então, nós vamos realizar recorrente, por conta do local. Não está falando nada de sangramento intenso, então não vou considerar aqui nessas situações que é um caso aí de uma bandagem tão compressiva. E lesão em região de tornozelo, não tem uma extensão muito grande, portanto, cabe aqui a bandagem circular, tá? Ah, professora, mas qual a importância de falar de bandagem? É extremamente importante porque a enfermagem, ela realiza esse tipo de técnica diariamente, tá? Independentemente do contexto ao qual ela está inserida, esse profissional vai desenvolver esse tipo de técnica. Então, é importante que você saiba as indicações corretas e adequadas para a realização dessa técnica. E assim nós finalizamos essa situação problema. Nosso segundo momento de interação, até o presente momento, verifiquei o chat, né? E não percebi nenhuma mensagem em relação à dúvida do conteúdo, por isso eu vou prosseguir e vou fazer a recapitulação dos conteúdos desenvolvidos ao longo desse encontro. Vamos recapitular os conteúdos vistos ao longo dessa teleaula? Então vem comigo aqui no quadro. Nós inicialmente falamos das técnicas de organização do leito e é claro que foi preciso falar também da questão da limpeza, né? Mesmo porque eu disse que uma complementa a outra. Na sequência, nós falamos sobre as posições de conforto e também referentes a alguns procedimentos. E aí eu acabei enfatizando a questão da exposição do paciente e do conforto que nós precisamos submeter ele. Tratamos das técnicas de higiene, aqui foi possível falar da higiene oral, da higiene corporal, da tricotomia e também do cuidado de higiene pós-morte, né? Não só de higiene, mas cuidado com o corpo. E finalizamos com bandagem. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas eu fiquei com dificuldade de encontrar esse conteúdo lá no livro didático. Na verdade, é um plus que eu trouxe, são conteúdos que eu trouxe, então, a mais do livro didático, justamente pela importância
da temática, a importância da técnica e que, é claro, você não poderia deixar de ver. E está relacionada, né, essa questão de alguns procedimentos que a gente acaba fazendo com o paciente e que em alguns momentos alguns não, quase sempre a gente vai fazer uso desse tipo de técnica que é de bandagem e enfaixamento. Então, não poderia passar despercebido, por isso trouxe esse conteúdo para você neste momento. Assim, nós finalizamos todos os conteúdos previstos para o desenvolvimento dessa aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. E a cada passo que a gente dá em relação ao conteúdo previsto no livro, você vai percebendo que os assuntos eles vão se adensando cada vez mais. Tá? Mais uma vez, muito obrigada e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!